Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa RH em Ação, do operacional ao estratégico. Aqui eu conto estratégias para você alavancar a sua carreira, conquistar os melhores salários e se tornar um profissional altamente desejado na área de recursos humanos e gestão de pessoas. E se é seu primeiro contato aqui, meu nome é Cristiane Costa, diretora executiva da Líder RH. Atuo há 23 anos na área de gestão de pessoas, sou consultora empresarial, atuo em grandes empresas, entre essas algumas multinacionais, sou professora e sou mentora para profissionais de recursos humanos e executivos. Quero aproveitar para fazer um pedido muito especial se você ainda não é inscrito no nosso canal. Clique aqui para se inscrever e ative as notificações para sempre ser avisado dos nossos conteúdos atualizados. Deixe aqui também seu like para o YouTube identificar que este é um conteúdo importante e mostrar para vocês e para muitas outras pessoas que têm o mesmo perfil e a mesma experiência que você quer ter. Vem conosco que o nosso programa é muito legal. E aí hoje nós vamos falar sobre o papel do BP no desenvolvimento da liderança. Eu trouxe um contexto para você que eu falo que é a nossa caixa preta. Que como você, BP e recursos humanos, pode desenvolver um programa de liderança que tenha uma alta estratégia, que tenha uma alta eficácia e uma alta eficiência diante desse cenário tão complexo. Para isso, vamos aprender a analisar o contexto do negócio como um todo, dessa complexidade desse novo mercado que vem cada vez mais buscando profissionais com alta qualificação, com alta relevância, entendendo este contexto que as empresas estão passando para, junto dos executivos, serem pioneiras no processo de inovação e de pertencimento. Trouxe para vocês aqui uma análise que eu chamo de uma análise geral deste novo momento, desse novo mercado. Bom, como vocês podem ver aí, eu trouxe para vocês um cenário que a gente chama de complexidade. E é este cenário que as grandes empresas elas utilizam para criar estratégias e movimentos internos e externos para promover essa gestão de mudança, tá? Então, hoje as empresas, elas analisam muito a questão da estratégia. Qual é a estratégia? E aí os VPs, os C-levels, os CEOs, eles estão com um olhar muito forte para o externo da empresa. Qual é a estratégia desse mercado novo, dessa complexidade e como essa estratégia deste novo modelo conversa com a minha estratégia interna? Então, quais as estratégias que eu tenho que ter para manter o crescimento da minha empresa? Eu vou focar no crescimento, eu vou focar num processo de expansão, eu vou focar no processo de fusão ou de aquisição. Como eu me coloco? Eu vou abrir um IPO da minha empresa na Bolsa de Valores? Como que é esse processo das estratégias? E como é que essas estratégias elas vão converter dentro da minha organização, dentro das empresas? A gente faz uma análise também muito forte em cima de propósito. Hoje, a empresa ela tem que ter um propósito muito bem definido, porque o cliente externo dessa empresa ela vai se conectar com a empresa pelo propósito apresentado. Nós temos várias empresas aí que têm um propósito muito claro e definido. Nós temos aí a Magazine Luiza, que trabalhou com uma viabilidade dentro do marketing dela, de visão de propósito, de como ela quer comunicar com o cliente dela, como que ela quer comunicar com o mercado. Ela abraça muito isso, dizendo que hoje nossa visão de marketing, a nossa visão de processo é muito mais de pessoas para pessoas, tanto que ela colocou aí a bonequinha lá da Magazine Luiza, né, a Magalu, para se conectar com a gente, porque a gente compra de pessoas. Então, esse universo humanizado das marcas está conversando cada vez mais forte com esse mercado. A estrutura. Hoje, a estrutura da minha empresa, ela comporta o crescimento, a aquisição, a fusão.
Como que eu tenho que aumentar a estrutura? Eu tenho que diminuir essa estrutura, eu tenho que tornar essa estrutura mais enxuta. Então, esse mercado novo, dentro dessa complexidade, aí se fala muito de VUCA, se fala do mundo Bunny, que é VUCA repaginado, dentro dessa visão, dessa complexidade, como que eu me coloco, como eu entendo os pontos que a minha empresa estão conversando, estão caminhando para se posicionar frente a essas novas solicitações. A visão de processo, os processos da empresa a qual eu trabalho são processos mais burocráticos, são processos definidos, são processos ágeis, que facilitam todo o trâmite interno. Sistemas, o sistema que a minha empresa hoje tem, ou o sistema que o mercado tem, ele vai de encontro com aquilo que eu preciso? Eu preciso investir nesse sistema, nesse posicionamento. E o foco que está sendo muito forte também são pessoas. Antigamente, a gente tinha uma visão muito mais em cima da estratégia, do processo, do sistema e estrutura. Pessoas ficavam em segundo, terceiro plano. Hoje não. Pessoas têm tanta importância quanto todos esses modelos de processos. Porque pessoas que vai fundamentar o negócio. Então, quando eu analisava a experiência do meu cliente para com a minha marca, hoje, além dessa experiência, eu tenho que voltar para a experiência do meu colaborador. Será que o meu colaborador ele compraria de mim? Ele compraria a minha marca? Ele compraria o meu produto? Como que é a jornada dele, desde a parte da atração e seleção até a parte da aposentadoria, do desligamento dele com a minha empresa? Será que ele está conectado com o DNA da empresa a qual ele faz parte? Então, hoje, o papel do BP ele é muito abrangente. Nós temos que analisar todo este contexto do novo mercado, todo este contexto do negócio, para a gente poder se posicionar frente a essa necessidade de desenvolver pessoas, desenvolver os gestores e, sim, entender o meu papel no que tange o elo da gestão de negócio com a gestão de pessoas. Com isto, né, aí a gente fala muito do desenvolvimento das lideranças, com isso eu começo a analisar um contexto mais global, né? Qual é, então, o desafio da liderança na minha empresa? Então, um dos desafios, um núcleo do desafio maior é que o líder ele inspire confiança nas pessoas. O líder ele seja um modelo e um exemplo para com os liderados. Então, antes de eu desenvolver e analisar qualquer programa de liderança, eu tenho que entender se os líderes da minha empresa são líderes que inspiram confiança. Se esse líder desperta essa característica no liderado. Se o líder ele cria uma visão positiva de futuro, uma visão positiva daquilo que ele quer como meta a atingir. E se essa visão ela é comunicada para os liderados. Executar a estratégia. O meu líder, ele é capaz de executar estratégias? Ele consegue dar ao time dele estratégias A, B e C e fazer com que esse time ele pense em soluções de problemas ao invés de ficar vivenciando o problema? O líder aí tem um grande desafio também de ser o coach de potencial, ou seja, ele tem que estar praticamente 100% voltado para o desenvolvimento do time dele. Ele tem que desenvolver as competências do time ao qual esse líder faz parte. Então, quando a gente pensa no programa, todo o programa de liderança, a gente tem que entender esses papéis essenciais, que é inspirar a confiança, criar uma visão, executar estratégia e ser coach de potencial. A confiança aí, ela é o alicerce. Confiança e credibilidade de uma pessoa, organização,
nasce da combinação do seu caráter e da sua competência. Então, o que fundamenta todo o processo é isso. Então, para você que é BP, que é RH, antes de desenvolver todas as etapas da gestão de pessoas, dos processos, ou de mapear um programa de liderança, nós temos que entender que esses pilares são fundamentais. Aí a gente traz muito para esse conceito do que é a liderança, né? Liderança não é uma personalidade magnética, também não é fazer amigos e influenciar pessoas. Isto é romantismo. É muito lindo. E a gente ouve muito falar assim, liderança é inspirar pessoas, né? O líder ele tem que ser capaz de inspirar, tem que ser um líder motivacional, de trazer inspiração para o time. Isso também faz parte. Mas liderança não é só isso. Liderança tem um contexto muito maior, tem um posicionamento muito maior. Tem que passar por todos aqueles desafios, aqueles pilares que a gente falou agora. Liderança também é inspirar pessoas, mas vem um contexto de levantar a visão do time a níveis elevados, mostrar ao time, de fato, o que ele quer, o que ele deseja de cada pessoa ali dentro. É aumentar o desempenho das pessoas para um padrão muito elevado. Por isso que a gente fala do coach de potencial. E fundamentar a construção de uma personalidade além de suas limitações. O líder ele está sempre em desenvolvimento, sempre trabalhando no seu próprio autodesenvolvimento. Então, liderança é todas essas 3 etapas: visão, desempenho, construção para atingir resultado. Então, liderança é lógico que é um processo para a gente construir um resultado. Então, não adianta só inspirar pessoas, adquirir amizade desse time, se esse time ele não está dando um resultado. Então, a gente tem que construir uma visão, entender a trajetória, inspirar pessoas e focar no resultado esperado. Então, hoje, o líder e nós, enquanto recursos humanos, temos que mapear muito bem isso com a liderança. Qual é o resultado esperado das pessoas? O que eu quero para executar dentro do meu time as atividades, as tarefas necessárias? E qual o resultado que eu espero lá na frente das pessoas? Liderança, então, ela pode ser caracterizada como um processo de mobilizar e engajar pessoas, analisando a direção e o resultado esperado. Então, liderança é o processo de mobilizar ou engajar pessoas em uma determinada direção, visando atingir o resultado esperado. Aí eu trago aqui, que eu brinco assim, que é onde eu construo todo o processo do desenvolvimento da liderança, é em cima do pipeline de liderança. O pipeline de liderança do Rancharan, ele constrói pilares para o desenvolvimento das lideranças que facilita todo um processo robusto de desenvolvimento desses líderes. Vamos falar um pouquinho desse pipeline de liderança. Esse pipeline, ele leva o líder a várias escalas de acordo com o desenvolvimento das competências, das estratégias necessárias para que este líder suba de nível. Na parte do gerenciar a si mesmo, nós tínhamos, em várias empresas hoje, ela utiliza o pipeline de liderança para sustentar todo o programa de líderes dessas empresas. Eu cito a Bosch, algumas outras aí, que trabalha muito fundamentado aí no desenvolvimento das suas lideranças pelo pipeline de liderança. O gerenciamento de si mesmo é quando eu tenho um profissional que é excelente, que me entrega muito resultado tecnicamente, e eu gostaria de promover esse técnico a um cargo de liderança, porque ele é tão bom tecnicamente, que eu suponho que ele vai ser um bom líder. E aí eu quero promovê-lo, quero valorizá-lo, e aí eu tenho que analisar quando ele vai para a escala 2, que a gente chama de gerenciar outros, se ele dá conta ou não
dessa tratativa de ser liderança. Então, muitas pessoas que a gente chama aqui no nível de liderança operacional, ela, quando chega no gerenciar os outros, ela se perde um pouco, porque aqui ela percebe que o resultado não depende mais dela. O resultado dela vai depender de outra pessoa. Então, ela lidera outras pessoas, e às vezes ela não sabe criar esse engajamento, igual a gente viu na parte da visão do desempenho, para que as outras pessoas contribuam com esse resultado esperado. Então, muitos líderes se perdem aqui. Aí a gente fala, nossa, mas ele era ótimo tecnicamente, e quando foi para a liderança, não conseguiu sustentar esse contexto. Então, aqui a gente tem que gastar, e aí eu falo isso para os RHs, um investimento aqui para desenvolver as competências das lideranças de gestão. Porque o cara é bom tecnicamente, mas a gente tem que desenvolver ele na capacidade de lidar com conversas difíceis, trabalhar um bom feedback, trabalhar sua comunicação assertiva, trabalhar os posicionamentos que ele vai ter frente a algumas reuniões e alguns outros contextos necessários para que este líder operacional ele cresça e leve o time com ele. Quando ele sai da escala 2, a gente passa para os gerentes de gerentes, ou seja, esse líder, ele continua entre o nível operacional e tático, mas ele já lidera outros líderes. Então, ele já está subindo aqui na escala, indo para o nível tático, ou seja, eu sou gerente e eu gerencio outras lideranças. Então, é um contexto aqui muito mais voltado mais para a gestão de pessoas, para o envolvimento do time, para reuniões efetivas, do que propriamente o resultado técnico do meu trabalho. Tem um trabalho operacional e técnico? Tem, mas aqui na escala 3 para 4 já é bem menor. Gerenciar operação, aí eu tenho um líder aí que agora ele não só lidera outros líderes, mas ele lidera algumas unidades, uma operação, uma logística completa. Então, às vezes, ele é responsável por ser um gerente de base, um gerente de filial, enfim. Aí a gente sai da escala 4 para 5, gerenciar a estruturação, aí é muito maior, né? Mas também é um pouco entre gerente de operação e gerente de estrutura, o desafio é praticamente o mesmo. Gerenciar, quando a gente passa da 5 para 6, aí a gente já saiu do tático para o estratégico, gerenciar um grupo, gerenciar uma holding é um pouco maior, e o gerenciar a organização é quando já está no nível de VP, de C-level, de CEO, onde a visão dele é muito mais para o mercado do que para a liderança em si de determinados grupos, né? Então, aqui, ele trabalha muito mais a visão do negócio, da estratégia, do crescimento e do desenvolvimento deste negócio, do que o trabalho depender de outras pessoas em si. Ele analisa o externo para comunicar para o interno e desenvolver estratégias para fazer esse crescimento acontecer da organização. Então, o pipeline, a gente divide ele sempre nos campos operacionais, nos táticos e no estratégico. Obviamente, teremos desafios em cada etapa. Eu já trouxe para vocês esse modelo dos desafios aqui, para você entender um pouco mais. Então, no gerenciar a si mesmo aqui, nós temos que analisar que 100% do resultado é decorrente do trabalho individual. O foco no gerenciar a si mesmo está muito mais ligado às competências técnicos funcionais. Então, os exemplos de conhecimento técnico, iniciativa, raciocínio analítico, criatividade e a pessoa ter um bom trabalho em equipe. O gerenciar os outros, aqui a análise é o seguinte: cerca de 50% do resultado pode ser decorrente do próprio trabalho individual, os outros 50% vai advir do trabalho da sua equipe. O início do desenvolvimento das competências básicas de liderança, que a gente já falou um pouquinho, que é planejamento, delegação, aqui a gente trabalha também orientação, acompanhamento, comunicação com a equipe, feedback e outros. Gerenciar gerentes. Aqui é interessante que a gente comece um outro ponto.
talvez 20% do resultado ainda possa ser decorrente do próprio trabalho individual. Os outros 80% advém do trabalho da sua equipe. É esperada a consolidação das competências básicas da liderança e o desenvolvimento, aprimoramento de outras competências de liderança aqui. Falamos um pouco. Visão estratégica, visão de futuro, definição e cobrança de metas desafiadoras, alavancagem de resultado, comunicação aqui muito persuasiva, comunicação assertiva também, técnicas de negociação, gerenciamento de conflitos, promoção e desenvolvimento de carreiras, etc. Gerenciar a operação e estrutura de grupo. Aqui, olha a análise, gente, como é muito diferente. Talvez 10% aqui do resultado vai ser decorrente do próprio trabalho individual, os outros 90% advém do trabalho da sua equipe. É esperado o desenvolvimento, o aprimoramento de todo o conjunto de competências de liderança, além das citadas abaixo. Influência estratégica, habilidade política, gestão de desempenho, gestão de mudanças. E o gerenciar a organização, o líder de toda empresa, seu resultado depende do trabalho da tua equipes. As principais competências a serem desenvolvidas estão relacionadas à governança corporativa, relações com acionistas e a capacidade de definir e executar as estratégias. Com isto, nós desenvolvemos a trilha de desenvolvimento. Cada passagem aí requer que as pessoas adquiram novas formas de gerenciar e liderar. Então, quando a gente desenvolve a trilha e o papel do BP é fundamental aqui, nesse contexto da liderança, é ele entender que para cada nível do pipeline, para cada nível operacional, tático e estratégico, a gente tem que levar em consideração que essa trilha seja desenvolvida entre habilidades, administração de tempo e valores profissionais. Por que isso, Cris? Porque nas habilidades, a gente vai trabalhar as novas competências para executar novas responsabilidades. Na aplicação do tempo, a gente começa a analisar a nova grade de horários que orienta o trabalho do líder. Então, quanto mais alto o patamar, mais voltado e tempo para a gestão essa liderança tem que ter. E também os valores profissionais. Aqui, o que as pessoas acreditam ser importantes e que, desta forma, passa a ser foco dos esforços. Não, quais valores profissionais a gente quer ressaltar com essa trilha aí do desenvolvimento desses gestores. Entendendo o pipeline de liderança, entendendo e analisando a trilha, eu vou usar todo esse contexto de desenvolvimento aí de conteúdos. E aí, aqui eu desenho todo o meu processo de desenvolvimento de gestores e líderes e também para acompanhamento de mentorias. Então, eu peguei, entendendo níveis táticos, estratégicos e operacionais, eu trabalho na trilha identidades e valores, uso do tempo e maturidade e autoconhecimento. E aí eu desenho treinamentos e conhecimentos e habilidades em gestão de pessoas, em feedback, em comunicação, em coaching, em habilidades, equipe, influência, mentoring e negociação. E aí eu construo através desta análise da trilha e do pipeline o que eu chamo de dimensões de conteúdo. E aqui está a grande sacada, e aí eu falo que é a minha caixa preta, porque todo o processo de desenvolvimento de gestores e liderança, eu passo por essas dimensões. Então, para eu adquirir uma liderança de alta performance, eu vou construir. Aqui eu posso pegar um ponto ou outro, tá, para desenvolver, mas eu desenhei todas essas 5 dimensões aqui, e aí eu vou pegar os conteúdos de algumas dimensões para o operacional, para o tático e para o estratégico.
Então, na dimensão pessoal, nós trabalhamos aí, e aí é para todos os níveis, gente. Autoconhecimento. Aí eu posso entrar com alguns testes comportamentais para aumentar essa capacidade de autoconhecimento dessa liderança, comunicação, influência e tomada de decisão. Na dimensão relacional, nós vamos trabalhar negociação, construção de relacionamento, coaching, mentoring, trabalho em equipe. Dimensão emocional, nós vamos falar de autogerenciamento, gestão de conflitos, empatia, inteligência emocional, entendimento das relações. Na dimensão organizacional, visão estratégica, planejamento, organização e controle. E na dimensão de gestão, vamos trabalhar gestão de pessoas, projetos, mudança, resultado, gestão de clima. É fundamental você perceber que essas dimensões, elas vão orientar o trabalho dos recursos humanos, da mentoria ou do papel do BP. Porque com essas dimensões, eu vou analisar onde o líder está, onde esse líder precisa ser desenvolvido, e aí dentro desta trilha eu vou traçar os points de análise. Em uma empresa específica, nós fizemos todas essas dimensões aí, nós fizemos a checagem, né, dessa liderança operacional, entendendo pipeline, tática e estratégica, criamos um passaporte mesmo, em que a gente fazia alguns selos que essa liderança passava do step 1, step 2, step 3, step 4, e aí ele ia adquirindo selos que autenticava, como se fossem selos de viagem, autenticava a passagem deste líder para o próximo nível. Então, ele tinha um passaporte de liderança em que ele ganhava selos específicos para adquirir o próximo nível. E a gente trabalhava muito essa visão de reconhecimento, né? De pertencimento também desse processo do desenvolvimento de lideranças. Então, dentro desse projeto específico, teve um valor muito, muito grande para a empresa, para a organização, que fundamentou todo esse processo de pertencimento e de participação no programa de liderança. Principalmente quando você cria programas de liderança com mais extensão, mais ricos. Aí fundamenta todo esse propósito. O papel do BP é sempre de apoiar esse desenvolvimento desses líderes. Mas para apoiar o desenvolvimento dessa liderança, você tem que perceber aonde esse líder está. E não só perceber, você tem que saber conduzi-lo nessa trilha de desenvolvimento. Quando você for fazer qualquer trilha de desenvolvimento de gestores, de liderança, você tem que desenhar. Bom, nós estamos fazendo essa trilha para o operacional. O que eu percebo que esse operacional precisa? Qual é a análise, às vezes, do time desse gestor que está mais pautado em conhecimento emocional, é conhecimento técnico, é falta de conhecimento estratégico? Como a gente pode mapear a trilha desse gestor dentro desse contexto, desse crescimento? No tático, a mesma coisa, e no estratégico. Então, o BP, ele tem que saber fundamentar essa trilha, porque senão ele não consegue apoiar o desenvolvimento dessa gestão. Então, analisar isto te ajuda a se posicionar de forma mais estratégica nesse desenvolvimento dessa gestão com essas lideranças. Isto daí não é para a área de treinamento e desenvolvimento fazer. Quando a gente, porque o BP, ele não vai apoiar na demanda, vai apoiar na demanda, mas nós temos algumas realidades, né? Uma realidade em que as empresas têm o posicionamento do BP bem definida, e aí ele faz essa análise aí do negócio com a estratégia, com as áreas especialistas, tá tudo bem. Aí facilita você, enquanto BP, vai desenhar e mapear essa necessidade da liderança de acordo com o que você percebe, e a área especialista de treinamento e desenvolvimento vai executar.
Mas tem muitas empresas que o BP faz um pouco de tudo, né? Então, ou seja, ele desenvolve ou ele solicita demanda de consultoria externa para execução. Então, é muito importante perceber isso, né? Ou ele mesmo vai executar, ele vai mapear o desenvolvimento e executar. Então, nós temos que entender várias realidades. Então, eu estou falando para várias realidades aqui, onde o BP já tem uma estrutura definida na organização e o BP que não tem essa estrutura, está no papel de BP, mas ele tem que fazer de tudo. E aí, você começa a me perguntar, mas de quem que é a responsabilidade, Cris? A responsabilidade, que a gente chama, é sempre sua. É sempre da liderança. Você tem que posicionar o que você tem que fazer para apoiar essa liderança, esse desenvolvimento, e trazer essa liderança para a autorresponsabilidade. Aí muitos BPs ainda não têm esse posicionamento claro de assumir a autorresponsabilidade pela condução de alguns processos, para trazer essa liderança para este desenvolvimento. Saber posicionar, não é tirar pedido. Eu estou achando, Cris, que o meu time precisa de um treinamento de comunicação. Eu falo que aqui o BP ele tem que ter uma visão muito, muito de nadador, não, de mergulhador. De nadador, ele vai ver a superfície do que está acontecendo. Aqui eu tenho que aprofundar. E o papel do BP é aprofundar nas demandas, para entender se aquela demanda é assertiva ou não para aquela liderança e para aquela área específica. O que te faz pedir um treinamento de comunicação? Cite para mim alguns exemplos desta necessidade. E aí você vai mergulhando. Por quê? Porque eu brinco que é quase uns 5 porquês. Porque você precisa disso. Qual a necessidade? Qual o impacto? Qual o intuito que você quer para que essa área cresça, desenvolva? Então, entender esse contexto vai trazer a liderança, então, para este impacto. E aí, muitos BPs, eles não assumem esse posicionamento. Ele acaba tirando pedido de treinamento. E não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você aprofunde para entender a necessidade que aquele gestor entende. E ele analisa. E aí, de fato, às vezes, aquilo que ele está solicitando não é de fato aquilo que ele precisa, nem que o time precisa. Então, você tem que ter uma posição assertiva, uma comunicação assertiva com essa liderança, para fazê-lo entender se aquela necessidade, de fato, é uma necessidade ou é uma suposição diante de alguns fatos específicos. Isso vai fundamentar o teu posicionamento. Por isso que a gente fala que a autorresponsabilidade aí de trazer para suas mãos fundamenta qualquer sucesso de desenvolvimento desses gestores. A hora da mudança é quando, Cris? A gente fala muito de gestão de mudança, quando eu começo esse processo. Então, a gente analisou um pouco da trilha, mas sempre o primeiro passo para você fundamentar esse papel e o seu papel de BP neste apoio à liderança é trazer para a trilha de desenvolvimento desse líder a liderança de si mesmo, ou seja, o autoconhecimento. O líder, ele não precisa de comando para entrar em ação, ele entra agora. E analisando também que o líder, ele não tem uma postura de fracassado, ele tem a coragem que os fracassados não querem ter. Então, ele tem um posicionamento de destaque. E o líder, ele trabalha sempre o autoconhecimento como uma alavanca de força e de sucesso. A liderança de si mesma ela é fundamentada no autoconhecimento. A gente entende e analisa que a gente tem que trabalhar as esferas principais de qualquer liderança para que essa liderança atinja sucesso, ou seja, a gente tem que fazer a análise dele, pessoal e relacional, nós temos que fazer da parte financeira, da parte profissional, da parte de qualidade de vida, da parte espiritual, como esse líder ele está nestes contextos, porque estes contextos, obviamente, vai
praticamente impactar na performance dele. Então, a gente começa todo o projeto em cima do autoconhecimento. A gente aqui, igual eu falei para vocês, trouxe para vocês entenderem um pouco de como funciona o meu desenvolvimento dessa trilha. Aí eu trouxe para vocês aqui um modelo que a gente fez, igual eu te falei, a metodologia de estágios para o desenvolvimento das lideranças, e aí a gente criou esses selos aí, onde a gente colocou nos passaportes, com 4 passos fundamentais, a metodologia que foi construída, seguindo um caminho lógico e contínuo rumo ao sucesso. O objetivo dos estágios aqui foram transformar e desenvolver líderes para desenvolver os negócios. Aí a gente fez a liderança básica, o team builder, mestre de desenvolvimento, potencializando resultados. Então, você pode criar dentro da sua organização vários outros modelos. Utilizamos a trilha e aqui nós trabalhamos aqui algumas habilidades do colaborador individual, o que ele tem que ter, os conhecimentos, dentro de cada nível do pipeline de liderança, focando aí na trilha de habilidade, valores e carreira. Eu trago muito nesse contexto aqui também a liderança situacional. A liderança situacional, ela vai ajudar você a trabalhar com este líder para entender o estilo de liderança desse líder e como esse estilo de liderança vai impactar nos gestores, nos liderados, nos pares, enfim. Nós temos aí a liderança situacional, que ela foi desenvolvida por Paul Rachel Blanchard nos anos 80. O foco aqui é sobre liderados. A liderança bem-sucedida é alcançada pelo estilo adequado de gestão para com seus liderados. Ou seja, nós trabalhamos aqui o modelo diretivo, persuasivo, compartilhador e delegador. E aí, o que é a liderança situacional, que é importante sabermos? É o processo de influenciar sobre uma pessoa, um grupo, os esforços para a realização de objetivos. Aqui a gente considera pessoas, tarefas e resultado. A condição necessária aqui, que a gente trabalha, é a flexibilidade para exercer vários estilos, o diagnóstico das necessidades das pessoas. Então, nós trabalhamos aqui na liderança situacional 4 estilos básicos. Então, na liderança situacional, a gente trabalha 4 estilos básicos, tá? Para fundamentar. O estilo 1, que a gente chama de determinar a direção. Aqui, o comportamento do líder vai ser centrado na orientação para a tarefa. O líder, ele dirige, estrutura totalmente a tarefa, orienta sobre o que fazer, como, quando, por quê, onde, qual recurso necessário que ele tem, e ele supervisiona rigorosamente o cumprimento da mesma. No estilo 2, nós temos aquela liderança que é muito voltada para treinamento, para persuasão. O comportamento do líder que também é centrado na orientação da tarefa. O líder ele dirige, estrutura totalmente a tarefa, orienta sobre o que fazer, como, quando, por quê, supervisiona rigorosamente o cumprimento da mesma. No estilo 3, nós temos o estilo de compartilhar e dar apoio. É alto comportamento de apoio por parte do líder e baixa orientação para a realização das tarefas. Aqui o líder, ele ouve, ele facilita, ele apoia os esforços dos colaboradores para cumprir as tarefas e compartilha com eles a tomada de decisão. E no estilo 4, nós temos aí o que a gente chama de delegação. É baixo comportamento de apoio de tarefa por parte do líder. O gestor transfere poderes e funções ou tarefas a membros da equipe e preserva, obviamente, a responsabilidade pelo resultado final. É interessante analisarmos como a inteligência e a liderança situacional ela se posiciona dentro do contexto organizacional. Então, eu entendendo esses 4 estilos, que o primeiro é diretivo, que o segundo é treinador, que o terceiro é apoio e o quarto é delegação, eu começo a entender como que aquela liderança ela tem um estilo mais
adequado para cada liderado. Se eu levo na liderança situacional em consideração tarefas, situação e pessoas, e principalmente resultado, eu começo a fazer considerações individualizadas. Eu não posso ter uma tratativa apenas de um estilo para todos os meus liderados, para todos do meu time. Se eu tenho dentro, e aí esses estilos, ele casa muito com a maturidade dos liderados. Então, se eu tenho dentro do meu time liderados com maturidade, e aí tem a maturidade 1, 2, 3 e 4, entendendo que a 1 é uma maturidade baixa para a execução das tarefas, execução das atividades, e a maturidade D4 é uma maturidade alta, ou seja, já tem uma competência elevada para a execução daquela atividade específica. Então, quando eu analiso isso, e se, por exemplo, eu sou um líder diretivo, eu tenho um muito alto, então, ou seja, eu acompanho rigorosamente o cumprimento das tarefas, eu analiso a estruturação daquela tarefa, eu pergunto toda hora, eu falo onde que está a tarefa não, eu falo onde está a execução, você tem que fazer detalhadamente aquilo que eu falar, só que meu time, ele tem uma maturidade alta, ou seja, já sabem fazer. Então, eu posso ter um conflito velado aí, ou seja, eles vão achar que eu sou extremamente chato, porque eu fico ali em cima, pergunto toda hora, e um time de alta performance consegue fazer as coisas. Então, se eu não tiver essa análise enquanto liderança, e IBP também tem que analisar o líder nesses estilos, eu vou ter um conflito velado. O contrário também é verdadeiro. Se eu sou um líder muito apoio, que é o E3, e delego demais, só que meu time está todo com uma maturidade muito baixa na execução das tarefas, ele vai achar que eu sou um líder que eu delargo, que eu não acompanho, que eu estou lá no meu cantinho dando apoio, mas que eu não acompanho, e ele quer saber o passo a passo da execução. Isso também gera muito conflito. Então, o interessante é eu adotar uma flexibilidade em vários estilos e eu fazer um mapeamento da maturidade dos meus liderados em cada estilo encontrado. Quando eu faço isso, facilita, porque eu consigo adotar uma postura muito mais assertiva dentro dos meus diálogos com os meus liderados e, assim, ter uma congruência de ação. Então, se eu sou estilo muito de treinar e desenvolver, já pratico um pouco mais de escuta, mas eu estou ali supervisionando rigorosamente a tarefa, eu tenho liderados que também estão naquele nível, vai dar super certo. Vai ser assim, nossa, eles vão me amar. Então, eu tenho que aprender a criar flexibilidade nessa gestão. Eu, enquanto BP, eu tenho que perceber onde esse líder está encaixado, em qual estilo. Eu tenho que fazer esse líder tomar consciência dessa visão e entendendo também o mapeamento de maturidade dos liderados. Então, a liderança situacional é fantástica nesse quesito, justamente por me dar estas bases de ação. Vamos analisar aqui os desafios que a liderança situacional também tem. Então, os desafios: distribuir bem as tarefas, mas quando eu faço esse mapeamento, tanto da liderança quanto dos liderados, consigo ter isso bem definido. Ter a capacidade de adaptação, ter uma comunicação diversificada, conhecer ferramentas de gerenciamento, diagnosticar a equipe, analisar os elementos das tarefas. Então, esses são os desafios da liderança situacional. Então, para recapitular aqui, nós temos o estilo 1 de determinar, 2 de persuadir, 3 de compartilhar, e 4 de delegar. Então, quando eu aprendo e tenho consciência de cada estilo, e quanto esses estilos podem me ajudar a mapear o estilo que eu tenho, a flexibilidade que eu tenho que ter com os meus liderados, e também analisando essa maturidade deles, eu consigo ter uma comunicação fluindo melhor, um direcionamento de um comportamento
fluindo bem melhor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Se você gostou, coloque aqui a sua curtida, marque e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para poder ajudar. E acompanhe, marque o sininho aqui para você acompanhar vários conteúdos que a gente está trazendo aí para vocês. Um grande abraço e tudo de bom.